Abra sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo de número 7, do versículo 24 ao versículo de número 29. Glória a Deus. Sei que os irmãos estão procurando, mas como está ali no visor, diz assim a palavra: todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram os rios, assopraram os ventos, e combateram aquela casa. E não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, e correram os rios, e sopraram os ventos, e combateram aquela casa. E caiu, e foi grande a sua queda. E aconteceu que, concluindo Jesus esse discurso, a multidão se admirou da sua doutrina. Portanto, os ensinava como tendo autoridade, e não como os escribas. Agora vamos lá para o Salmo 127, e o versículo de número 1. Salmo 127, e o versículo de número 1. Glória a Deus. Diz assim: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia o sentinela. Poder se sentar. Irmãos, eu quero começar esta palavra que o Senhor nos deu, fazendo uma pergunta: onde você construiria a casa dos seus sonhos? Onde você construiria a casa dos seus sonhos? Quem já não passou por alguma rua, por alguma avenida, em alguma cidade, e olhou assim uma casa e disse: olha, a casa dos meus sonhos ali. Se tivesse a oportunidade de construir, construiria uma casa semelhante àquela, olhando pela sua estrutura, olhando pela sua arquitetura, olhando para a sua beleza, e aí você conclui que aquela casa é a casa dos seus sonhos, e você construiria. Mas a pergunta é: onde você construiria? Qual lugar que você construiria? Porque esta parábola que nós acabamos de ler, eu não tenho dúvida nenhuma que ela fala não apenas da construção em si. Jesus está chamando uma atenção para a tempestade. Jesus está chamando a atenção para o que vem depois. O que eu faço hoje, eu tenho que fazer hoje pensando no que vai vir depois, no que vai acontecer depois, para nós não sermos pegos de surpresa, porque o mundo é cheio de surpresa. Há tantas coisas que nos surpreendem. Por exemplo, o mundo não foi uma pessoa, não foi uma família, tá? Não foi uma cidade, um estado, um país. O mundo foi pego de surpresa
com o que nós estamos vivendo hoje. De repente, estava tudo indo bem, tudo mil maravilha, todo mundo tocando os seus negócios, tendo projetos em andamento, outros projetos para começar. Tem pessoas que estavam com férias programadas, tantas coisas que tiveram que encerrar. Por quê? Porque fomos pegos de surpresa. Então, esta parábola que nós acabamos de ler, ela fala sobre as tempestades a que uma casa está sujeita. Tempestade a que uma casa está sujeita. Na prática, quais são as tempestades? Quais são as tempestades que eu, que você, que nós vivemos em nossa casa no dia a dia? Ou será que vocês não vivem tempestades? Ou será que só vive tempestade ou passa por tempestade eu e a pastora Rose da nossa casa? Amados irmãos, eu quero lhe perguntar, você já passou ou você está passando por algum tipo de tempestade hoje? Aí você diz, pastor, fazer uma pergunta dessa, todo mundo está passando. Nós estamos passando pela tempestade da pandemia. Essa aí é uma tempestade geral, mundial, universal. Mas você pode estar passando por algum tipo de tempestade hoje, na sua casa, na sua família, na sua convivência, com seus filhos, com seus negócios, relacionamento, desemprego, não sei. Porque na realidade, se nós tivéssemos que escolher um tema para essa passagem aqui, nós teríamos que dar o tema principal aqui, na realidade, é a obediência. Eu posso escolher quantos temas eu queira, mas o tema principal é a obediência. Essa passagem aqui. Porque Jesus apresenta aqui duas casas. Uma casa é a casa da sabedoria. Diga comigo, casa da sabedoria. Mais uma vez, casa da sabedoria. A outra casa é a casa da tolice, da insensatez. Jesus coloca como exemplos duas casas para mostrar como passar por dificuldades e não deixar essa casa cair. Como passar por luta e não permitir e não deixar que a casa caia. Você já viu alguma casa cair? Alguém já viu que alguma casa, construção mesmo, de madeira ou de alvenaria cair? Eu morava de aluguel na cidade de Coxim, cidade que eu casei e que minha filha nasceu. E a casa que eu morava de aluguel era nos fundos. E do outro lado tinha uma outra casa semelhante à minha. Semelhante à que nós estávamos morando. Uma casa assim de uma água só. Tá? Com um quarto e uma cozinha. E um banheiro. E naquela semana, a pessoa que morava na casa do lado direito, uma família até grande para uma casa pequena, tinha filhos pequenos, mudaram. Eu não sei se eles moravam de aluguel, provavelmente moravam, também mudaram daquela casa. E eles mudaram como hoje, e na outra semana, no outro dia, à noite, deu uma tempestade, uma chuva muito forte, mas muito forte, com muitos ventos.
A gente não viu muito, porque era noite, estava dormindo, mas a gente conclui que foi uma ventania muito grande, uma tempestade muito grande. Por quê? Porque quando nós acordamos, amanheceu o dia, que olhamos para o lado, a casa estava ao chão, toda caiu, desabou a casa. E eu fiquei assim, pensando, meu Deus, como o Senhor guardou essa família. Como o Senhor guardou essa família. Porque vamos dizer que essa casa tivesse caído com essas pessoas aqui dentro. A casa estava vazia. Mas por que essa casa caiu? Tantas outras ao redor permaneceram em pé. É isso que o Senhor está falando. Tudo tem a ver com a construção. Tem a ver como foi construída. Se a pessoa construiu com sabedoria, ele usou tudo que é necessário para que a casa permaneça em pé no momento de tempestade. Mas se ele foi tolo, ele não se preparou para isso, para a tempestade, para os momentos difíceis da vida. Agora, o que é que representa os ventos, chuvas e enxurradas na Bíblia? Coloque aí para mim, Sidney, por favor. Marcos capítulo 4, 37. Ventos fortes, águas agitadas. Nós vamos ver que simboliza tribulações. E levantou-se grande temporal de vento. Está falando de tempestades. E subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia. Está falando de tribulação, daquilo que tira a nossa paz, daquilo que nos leva ao desespero, daquilo que deixa a gente descontrolado. Então, tempestades, irmãos, são situações difíceis a que todas as famílias são suscetíveis. Não existe essa que uma família passa e outra família não passa. Todas as famílias são suscetíveis. Quando nós falamos de tempestade, nós estamos falando de enfermidades, nós estamos falando de desemprego, nós estamos falando de problemas financeiros, nós estamos falando de problemas de relacionamento, nós estamos falando de morte, enfim, há várias situações de tempestades a quais nós estamos sujeitos no decorrer, aleluia, da nossa vida. Tem muita gente que está passando por essa pandemia tranquilo, mas tem outras pessoas, só a misericórdia de Deus. Você nem imagina o que eles já passaram, porque enfrentaram situações na família que você jamais gostaria de que acontecesse na sua. Talvez saíram vitoriosos, amém, outros não conseguiram sair vitoriosos. Alguns saíram vitoriosos, como você ouviu a pastora falar aqui. Muitas pessoas aí você vê na televisão saindo, olha, eu venci o Covid, venci. A questão é como nós estamos, de que maneira nós estamos para enfrentar as situações. Como é que está a nossa construção? Como é que está a nossa construção? Porque nós somos uma construção. Estamos preparados para a tempestade? Você sabe muito bem que a pandemia não acabou, mas tem muita gente que já se desviou. A pandemia ainda está aí, mas tem muita gente que já perdeu a fé. Já se desviou. Então, meus amados irmãos, qual é a recomendação bíblica? O que é que a palavra diz que nós precisamos fazer? O versículo 24, a parte A do texto que nós lemos, diz que o primeiro passo é ouvir a palavra. Ouvir a sua palavra. Ah, pastor, isso eu estou fazendo. Isso eu estou fazendo. Eu não vou para a igreja, mas olha, não tem uma live que eu não assisto e ouço a palavra.
Ah, eu estou fazendo porque eu estou indo na igreja. Não, irmãos, é mais do que isso. Porque a palavra ouvir aqui significa, no grego, akor, que significa, ou seja, ouvir e entender e aprender, ou seja, ouvir para colocar em prática. Ouvir para colocar em prática. Pois a palavra, ela gera fé. Não tem outra coisa que gera fé. É a palavra. Só existe a palavra para gerar fé. Então uma pessoa que não ouve, ou que rejeita, aleluia, entender a palavra quando ouve, como é que ele vai ter fé? E se ele não tem fé, como é que ele vence a tempestade? Como é que vence, irmão João? Aí, palavra de sabedoria. Não tem como nem agradar a Deus sem fé. Porque é impossível, diz a palavra de Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Irmãos, a palavra ouvir aqui significa muito mais do que escutar. Se nós queremos vencer as crises, se nós queremos vencer as tempestades da vida, devemos aprender a gastar o nosso tempo. Gastar lendo. Precisamos ler. Precisamos estudar. Precisamos escutar a palavra, porque ela vai gerar em nós fé inabalável em nossos corações. Quem está me entendendo aqui, diga amém. Que às vezes a gente fala com a máscara assim, a palavra vem meio. Eu participei uma vez de um conselho de pastores, com o pastor, que era o nosso presidente da época, o pastor Antônio Baltazar. Num conselho de pastores, ele me convidou para ir, nós fomos lá, e lá eu ouvi uma ministração, e me alegrou muito aquela ministração, e eu sempre lembro dela. Eu sempre lembro, e sempre falo, de vez em quando eu cito. Por quê? Porque eu achei interessante. Porque estava lá, irmãos, pastores da igreja tal, fulano de tal, tantas denominações, todo o ministério, todos os pastores ali. E aí um deles foi escolhido para ministrar, e eu fiquei pensando, por que esse pastor vai falar para tantos pastores, né? Fiquei pensando, né? Aí ele leu o texto que diz: sem fé é impossível agradar a Deus. Mas ministrar uma palavra dessa para os pastores? Mas o que eu achei interessante é que ele diz, irmão, tem muita gente no púlpito pregando sem fé. Tem muita gente no púlpito cantando sem fé. Tem muita gente ministrando, mas não crê naquilo que eles ministram. Sabe por quê? Porque já deixaram de ouvir. Eles acham que não precisa ouvir mais. Quando alguém ministra, eles saem. Quando alguém ministra, eles estão folheando alguma coisa. Não presta atenção. Porque ele já acha que sabe muito, não precisa ouvir. Mas a Bíblia diz que o que gera fé é ouvir. Não importa quantas vezes eu ouvi alguém ministrar sobre este texto, se Deus está falando de novo, eu preciso ouvir. Eu preciso ouvir, porque Deus quer gerar fé em mim. Porque de repente eu estou passando por uma tempestade, não sei por que eu não estou aguentando essa tempestade, não sei por que eu estou assim tão fragilizado, por que eu estou querendo parar, estou desanimado. É porque está faltando fé. Só que a fé vem pelo ouvir. O que gera fé é ouvir a palavra. É bonito a gente lembrar do Salmo 119:11, né? Todo mundo cita o salmista dizendo: escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. É isso que temos que fazer se queremos ter fé. Queremos que a fé seja gerada em nós. Continuar vencendo hoje, vencendo amanhã.
aleluia, continuar caminhando, com pandemia, sem pandemia, com enfermidade, sem enfermidade, com emprego, sem emprego, com dinheiro, sem dinheiro, em qualquer situação, a nossa fé está lá firme, inabalável, aleluia. Porque a palavra de Deus diz que os que confiam no Senhor são como um monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. E a palavra de Deus diz lá na primeira epístola de João, capítulo 5, versículo 4: porque todo que é nascido de Deus vence o mundo, e esta vitória que vence o mundo, a minha fé, a sua fé, a nossa fé, aleluia, é por isso que você está aqui, é por isso que você está aqui, é por isso que nós estamos aqui. Então o homem, irmãos, que não está preparado para prestar obediência à palavra de Deus, não é capaz de ouvi-la corretamente. Não é capaz de ouvi-la corretamente. Ele sempre vai entender de uma maneira em que ele possa desobedecer. Ele sempre vai entender de uma maneira diferente, de uma maneira que ele possa desobedecer. Mas não é assim não. Por isso, as parábolas, elas se tornam janelas para algumas pessoas e muro para outras pessoas. E Jesus sempre falou em parábolas. Então, lembre disso: aonde a Bíblia não tem voz, não devemos ter ouvidos. Não tenha ouvido onde a Bíblia não tem voz. Aqui a voz é da Bíblia, porque a Bíblia é a voz de Deus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Interessante que Jesus, quando fala aqui, ele está dizendo assim: olha, que a luta vem para todos os ouvintes. Ele não está dizendo que vem para uns, vem para uma casa, também vem para outra casa. A luta vem para todos os ouvintes, a todas as pessoas que ouvem a palavra, a luta vem. Ah, mamãe, eu estou ouvindo a palavra, estou indo na igreja todos os dias, não sei por que vem luta. Não, ela vem sim, ela vem sim. Aleluia. E quando ela vem é para saber como é que você está, como é que está a sua fé. Como é que está a sua fé? Como é que você está ouvindo? A diferença está na forma como o ouvinte lida com a revelação da palavra. Como é que você está lidando com aquilo que você ouve aqui, com aquilo que é ministrado aqui, ou se através do louvor, ou através da ministração, ou através da escola bíblica dominical, como tivemos hoje aqui, o irmão João de manhã, ali ministrando, domingo passado, o irmão Sá, palavras poderosas. Como você está lidando com a revelação da palavra de Deus? Aleluia. Porque assim como nós lidamos com a palavra proferida, ditará a nossa vitória, ou ditará a nossa derrota. É como eu lido com a palavra. É como eu lido. Pode prestar atenção, que tem gente que vem para a igreja, mas essa palavra entra aqui e sai aqui, acabou. Ele só escuta. Não importa quão maravilhoso foi. Não importa quão poderosa foi a mensagem. Não importa quem foi que pregou. Se o pastor, se o irmão, se a pastora, se a irmã, se o presbítero, se o diácono, não importa. Porque isso aí, irmãos, a palavra é de Deus. Nós só somos vaso, instrumento. Aqui não é o título, e nem tampouco o dom, mas sim a revelação, a palavra. É Deus, aleluia. Quando eu escuto a palavra, eu estou escutando Deus. Eu estou escutando Deus. Então as lutas, ela vem a todas as pessoas que ouvem a palavra. Você está ouvindo a palavra, não está isento de luta. Ela vai vir para você. Agora a diferença está na forma como você ouve e lida com aquilo que você ouve, a revelação da palavra. E aí vai determinar se você vai ser vitorioso ou derrotado. Como eu estou lidando com a Bíblia? Como eu estou lidando com a palavra? Deus fala comigo de manhã, Deus fala comigo à noite. Deus fala comigo na quarta, na escola bíblica dominical, fala comigo na sexta. Mas como eu estou lidando? Nada acontece, nada muda. Nem uma decisão, nem uma escolha. Nada. Aí vem a tempestade, a casa desaba. A casa caiu, né? Aí diz assim, olha,
A casa caiu para o fulano, né? Não é assim que diz? Nós vimos várias notícias hoje nos jornais, casa caindo, né? Casa caindo, a casa caiu. Fulano, aconteceu isso, casa caiu, fulano. Tem muita casa caída. A pessoa está na igreja, mas a casa está caída. A casa caiu. Nós podemos ver aqui que aquele tipo de ouvinte que não resiste à tempestade da vida é aquele ouvinte insensato. E, irmãos, é muito perigoso a insensatez. É muito perigoso a insensatez. Insensatez significa falta de senso. Aquele que é demente, aquele que é tolo. Jesus chama a pessoa que ouve e não põe em prática de insensato. Jesus é que chama, porque insensatez significa isso. Então é característica de alguém que é insensato, está na Bíblia. Vamos ver lá, Tiago capítulo 1, versículo 22. Tiago 1, 22, por favor. O que diz Tiago 1, 22? Olha lá. E sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Olha aí, é isso que Jesus está falando. Sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Então, característica de quem é insensato é somente ouvinte. É apenas ouvinte, quer dizer, não deixa a palavra mostrar quem realmente ele é, porque a palavra mostra. Eu chego na igreja, alguém começa a pregar e a palavra começa a mostrar quem eu sou. É isso que ela faz. Ela começa a mostrar. Não tem hora que dói? Não é? Não tem hora que dói, mano? Tem hora que dói, a gente fica assim, ó, sentindo ali. Por quê? Você sabe que é com você. Você sabe que a palavra de Deus está te mostrando, aleluia, que você ainda não é convertido naquela área, que você ainda precisa mudar, que você precisa cair aos pés de Jesus, que você precisa fazer um pouco mais, que você precisa se humilhar, que você precisa ser um adorador. Mas aí a pessoa diz, não, sabe uma coisa, eu prefiro ser ouvinte. Tá boa a palavra, mas eu prefiro continuar sendo ouvinte. Qual é o resultado? Qual é o resultado de ser apenas ouvinte? Jesus citou: não suporta as tempestades da vida. Não suporta as tempestades, porque não tem alicerce. E essa alicerce aqui é a obediência, alicerce de obediência, de quem cumpre, de quem coloca em prática, de quem pelo menos procura, pelo menos insiste, pelo menos se esforça para colocar em prática. E aí, se ele não faz isso, a casa cai. A casa cai, não tem esse, irmãos, não tem esse, tá? Do bispo ao novo convertido, não tem esse, não colocou em prática, a casa cai. Se ficar só com o ouvinte, a casa cai. Porque todo fundamento fora de Cristo é areia. Todo está fora de Cristo é areia. E edificou na areia, a casa cai. Religiosidade é areia. Prosperidade mundana é areia. Prazeres temporais é areia. Há tantas coisas que são areias. Por quê? Porque estão fora de Cristo. Veja o coelho. Embora sendo considerado um animal frágil, o coelho constrói a sua casa na rocha. E nela ele se protege de predadores. Provérbio 30, 26. Coloca aí.
Salomão fala sobre isso. Embora um animal frágil, aqui ó, Provérbios 30 e 26. Embora um animal débil, contudo, põe a sua casa na rocha. Agora, irmão, nós somos inteligentes. Nós somos inteligentes. Por que será que a gente às vezes quer escolher a coisa mais fácil? A maneira que não nos dá estrutura. Nós não nos preparamos para tempestades. Elas virão, elas vêm, elas acontecem. E não é porque não tem bonzinho, não. Ela vem com ímpeto, vem com força. Vem com força. Ela vai vir. Não pense que o que você está passando é maior do que o outro. Você está sentado ao lado de alguém que você não tem nem ideia da luta dele. Esse dia eu ouvi alguém falando assim: meu Deus, eu ouvi fulano falar da luta dele, fiquei com vergonha, não quis nem falar o meu, porque eu achei que a minha luta era tão grande, que quando eu ouvi o irmão falar da luta dele, eu nem pedi oração, nem pedi, porque a gente acha que a nossa luta é a maior luta de todo mundo. Ou a gente acha que só a gente está passando uma tempestade, mas ninguém. Só a gente está com uma grande dor. Bom, nós estamos aqui. Pode ser que alguém, por exemplo, nessa hora, tenha alguém que esteja aqui, está passando por uma dor, mas está aqui, quietinho ali. A gente não consegue ver a dor, mas está sentindo uma dor. Mas aí, olhando assim, a olho nu, parece que está todo mundo bem. Parece que ninguém tem problemas. Parece que ninguém está enfrentando tempestades. Ei, irmãos, a Bíblia diz que no mundo tereis aflição. Todo mundo está passando por algum tipo de aflição, por algum tipo de luta, por algum tipo de tempestade. A questão agora aqui é: você tem fé o suficiente, gerado pela palavra de Deus em você, para permanecer firme, para ser constante, para continuar adorando, para continuar vindo para a casa do Senhor, para a escola bíblica dominical, para continuar no círculo de oração. Jesus diz: olha, você quer vencer, seja prudente. É prudente, porque você sabe, seja prudente. Salomão fala que a sabedoria anda junto com a prudência, colocou junto. Romanos capítulo 2, versículo 13. Já estamos caminhando para o final, já está chegando no final. Romanos 12, 2 e 13. Talvez você diga: pastor, não teria outra mensagem, não? Não, irmãos, é essa mesmo. Na nossa escola dominical, toda lição está falando sobre isso, sobre crise, trazendo a palavra para os irmãos, mostrando como vencer, por exemplo, hoje falou sobre a soberania de Deus. Deus é soberano, Deus não perdeu o controle. Deus usando a vida de Esther para mostrar a crise que o povo judeu sofreu por causa de um homem que não gostava de outro homem, porque não reverenciava ele, maquinou o mal contra todo um povo. Tem isso, as coisas acontecem. O que aquele povo tinha a ver? Não, mas é assim que acontece. Mas foi mostrado aqui a soberania de Deus, Deus no controle, Deus trabalhando. Olha o que diz a palavra: porque os que ouvem a lei não são justos, porque os que ouvem a lei, meu Deus, porque os que ouvem a lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Então não é uma questão apenas de ouvir, é uma questão de praticar, porque na prática está a prudência, está a sabedoria. Então, para vencer as crises que sobrevêm sobre todos, independente de obedecer ou não, é preciso agir com sabedoria, é preciso agir com prudência. A diferença entre o derrotado e o vitorioso está na obediência à palavra de Deus. Os praticantes da palavra são
os melhores ouvintes. Quer saber quem são os melhores ouvintes? É aquele que pratica. É a diferença. Porque nele está a característica do homem prudente. Nele está a característica do homem sábio. O homem prudente ouve e pratica. Nós lemos aqui Tiago 1:22. Mas Tiago 1:25, coloca aí para mim. Vai dizer que ele observa atentamente, aquele porém que atenta bem para a lei perfeita da liberdade, e nisso persevera, não sendo ouvinte esquecido, mas fazendo da obra, mas fazedor da obra, este tal será bem-aventurado no seu feito. Veja só, ele está atento ao que ouve, ele não esquece. Ele não esquece. Veja, está falando ouvinte esquecido. Tem gente que além de ser só ouvinte, ainda aquilo que ouviu, esquece. Não lembra mais, acabou. Foi mesmo. O pastor pregou sobre o quê? O mesmo está pregando sobre o quê? Pregou sobre o homem prudente, o que construiu as duas casas lá. Os dois homens que construíram, os dois construtores, construiu a casa na areia e a casa na rocha. Foi, pregou, mas daqui um dia, não esquece mais. Quem pregou mesmo? O que foi? Não lembra mais, esqueceu, acabou. Mas não, o ouvinte, aleluia, que pratica, ele observa atentamente, ele não quer esquecer. Sabe aquela palavra que alguém ministrou, tem 20 anos, aí você diz, ei pastor, eita, pastor Ismaelina, aquela palavra que pregou 20 anos atrás, meu Deus, olha, está aqui, ó, quentinha. Já ouviram isso aí? Alguém já ouviu assim? Alguém dizer 20, 15, 10 anos, tá? Já, com certeza, já ouviu, né? Você já ouviu uns 50 anos atrás alguém, né? Falando sobre isso aí? Tem, irmão? Não podemos ser ouvinte esquecido. Precisamos perseverar, praticar. Talvez você queria essa noite uma mensagem mais eloquente, uma coisa assim. Irmãos, a palavra é essa. A palavra é essa, a revelação de Deus é essa. Essa é a revelação que Deus está entregando para nós hoje. Essa é uma das palavras que talvez já foi tantas vezes pregada, ministrada, e já apareceu em lição da escola bíblica dominical, já estudamos, as pessoas estudam na teologia, mas Deus está trazendo novamente essa revelação para nós, aleluia, aonde você construiria a casa dos seus sonhos. A casa dos sonhos tem que ser construída em Cristo. Porque é o jeito dela permanecer. Um casal brasileiro que sobreviveu ao tsunami, ele conta a sua vivência em um livro. Um dia após o Natal de 2004, o mundo assistiu a uma das maiores catástrofes da história. Uma sequência de ondas gigantes que veio arrasando a costa de países da Ásia, da África, matando mais de 300 mil pessoas. Sabe o que é um negócio assim, que as pessoas não estão esperando, de repente acontece? Mas enquanto o tsunami estava varrendo cidades, um casal brasileiro mergulhava às 2 horas da costa do sul da Tailândia, e a Bíblia diz que eles foram salvos por estar no lugar mais improvável debaixo da água. Eu li isso, achei interessante. Um lugar mais improvável debaixo da água, eles estavam, e eles foram livres do tsunami. E existem tantas histórias, outras que eu li sobre isso aqui, eu achei muito interessante. A história dos 2 médicos, reumatologistas, daqueles que merecem um livro, e que agora existe, que foi salvo também por um mergulho. Quer dizer, no momento em que eles fazem o mergulho, é o momento que acontece o tsunami, e ele é salvo por causa do mergulho.
Abençoe. Coisa assim interessante. Então, da mesma forma, irmão, quanto mais profundo, aleluia, nós estivermos alicerçados em Cristo, praticando, obedecendo a palavra, quanto mais mergulharmos na presença de Deus, menos seremos afetados pela tempestade da vida. Quantos podem dizer amém? Menos seremos afetados pela tempestade da vida. Que quando elas virem, quando elas aparecerem, sejam tsunami ou não, aleluia, que elas nos encontrem mergulhados em Cristo. Que elas nos encontrem mergulhando em Cristo. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Fique em pé, irmãos. Coloque a mão no seu coração. E ore comigo. Senhor, meu Deus. A pastora está falando algo aqui que é interessante. E eu costumo sempre fazer, e hoje já estava esquecendo. Até porque eu estou olhando o relógio, já são 8 horas. Mas, tem alguém aqui entre nós que ainda não é crente? Tem alguém entre nós que ainda não é crente? Todos são crentes? Levante a mão os crentes aqui, todos os crentes. Levante a mão, todos os crentes. Levante a mão. Deixa eu ver aqui, deixa eu olhar. Não todos os crentes. Senhor nosso Deus e nosso Pai, neste momento, Senhor, eu te louvo, eu te agradeço pela tua grande e infinita misericórdia, por estar nos concedendo, Senhor, a oportunidade de nesta noite trazer, Senhor, esta palavra. Deus amado e poderoso, tantas outras, Senhor, me vieram à mente, tantas outras, Senhor, eu quis ministrar, tantas outras, Senhor, eu pensei ser a melhor para hoje, tantas outras, aleluia, o meu coração se agradou, mas o que agradou do Senhor, aleluia, foi esta palavra, porque o Senhor, aleluia, está nesta noite, trabalhando em alguma vida, em alguma casa, em algum coração. O Senhor está trabalhando, Senhor, através dessa revelação, aleluia. O Senhor está mostrando o caminho da vitória. O Senhor está mostrando, Senhor, o caminho, Senhor, para se reerguer, o caminho, Senhor, para continuar, aleluia, de pé, para continuar vencendo, para continuar lutando, para continuar orando, para continuar adorando, para continuar, Senhor, aleluia, sendo, meu Pai, aleluia, o teu servo, soldado de Cristo, aleluia, sem fugir da batalha. Oh, meu Deus, meu Pai que estás no céu, por isso, Senhor, eu oro neste momento, Senhor, aleluia, rogo a tua bênção, Senhor, aleluia, o milagre da vida, da restauração, da libertação, aleluia, do Senhor, na vida, Senhor, de cada um dos teus filhos. Tua palavra diz, o Senhor, não edificar a casa, aleluia, em vão trabalhos que edificam, porque, Senhor, aleluia, toda edificação firme, resistente, aleluia, provém do Senhor. Meu Deus, abençoa a tua igreja, é o que eu te peço no nome de Jesus. Amém. Podeis assentar, Deus abençoe.